Nós vamos abrir nossa Bíblia em Romanos, capítulo 12, onde nós falaremos nessa noite, ou continuaremos a falar sobre o tema como saber e fazer a vontade de Deus. Importante, né? Essa é uma pergunta, um desejo que muitos têm. Eu queria fazer a vontade de Deus, saber a vontade de Deus, mas como eu posso saber? E além de saber a vontade de Deus, fazer, né? Porque muitas vezes a gente sabe, mas é aquela luta para a gente fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente pergunta, quer saber de Deus a sua vontade, e quando nós sabemos, temos a luta em fazer, porque achamos que é difícil a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes fácil não é, mas uma coisa nós temos a certeza, que a vontade de Deus trará para a nossa vida aquilo que é bom, perfeito e agradável. Amém? Então diz assim o texto de Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Coloque o seu pedido diante de Deus agora, se você tem um pedido, uma necessidade, ou até mesmo algo que você deseja agradecer a Deus. É o momento, coloque agora diante de Deus. Peça, porque Ele está aqui para nos ouvir. Deus, nesta noite que nós estamos aqui em Tua presença, nós queremos Te agradecer pelo Deus, Pai amoroso que Tu és, pelas Suas ricas e infinitas misericórdias na nossa vida. Que nós possamos nesta noite, Pai, aprendermos da Tua palavra, colocarmos em prática a Tua palavra na nossa vida, Senhor, sermos transformados pela Tua palavra. Senhor, atende cada uma das necessidades aqui nesta noite, não só dos que aqui estão, mas aqueles que estão acompanhando essa transmissão em casa, no trabalho, na rua, aqueles que ainda irão assistir essa mensagem. Que Tu esteja abençoando neste momento, concedendo aquilo de bom e de acordo com a Sua vontade que deseje cada coração. Por isso nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, para quem esteve aqui, vocês se lembram que nós falamos dentro do Salmo 25, 12, que é interesse do Senhor revelar-nos a Sua vontade. O que diz lá? Ao homem ou à pessoa que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho em que deve andar, ou no caminho que deve escolher. Então, a pessoa que teme ao Senhor, respeita ao Senhor, deseja fazer a vontade do Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve escolher. E eu contei aqui alguns testemunhos da minha vida, né? O testemunho de quando Deus me orientou na escolha da outra metade. Eu contei aqui o testemunho que quando Deus falou a respeito do que era a Sua vontade para a minha vida na questão ministerial, profissional, enfim. Eu contei alguns exemplos. Eu mostrei aqui como que Deus pode falar conosco. Ele fala através da Sua palavra, seu principal meio de falar conosco. Ele pode usar pessoas para falar conosco, Ele pode usar profetas,
mas Ele fala, especialmente através da sua palavra. Ele pode falar em sonhos, Ele pode falar através de visões. Então Deus pode falar de várias maneiras, e é interesse de Deus mostrar-nos o caminho que nós devemos escolher. Eu falei ainda que existe uma vontade de Deus que é para todos nós, é uma vontade geral. E existe também aquelas vontades específicas, particulares na vida da gente. Tá? Então a vontade geral de Deus para nós encontramos na primeira ou segunda epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 18, ou melhor, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8, que fala sobre a santificação. Esta é a vontade de Deus para a vossa vida, a santificação, que vos abstenhais da prostituição, ou seja, que cada um possa ter e usar o seu corpo em honra para Deus. Então, se nós queremos saber a vontade geral de Deus para todos nós, a primeira delas é esta, a santificação. A segunda também está na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para a vossa vida. Amém? Não é que tudo o que acontece conosco é a vontade de Deus, mas é a vontade de Deus que em tudo o que aconteça, nós venhamos dar graças. Amém? Entendeu? Nem tudo que acontece conosco é da vontade de Deus, mas em todas as coisas é a vontade de Deus que venhamos a dar graças. Gratidão. E um coração grato, um coração cheio de gratidão, está apto para receber mais e mais bênçãos de Deus. Um coração que é grato a Deus, ele não vai adoecer, ele não vai sofrer com a ansiedade, ele não vai sofrer com a depressão, porque em todas as coisas ele é grato ao Senhor. Então percebam que se existem duas vontades gerais de Deus para a nossa vida, que Ele quer para cada um de nós, a primeira delas é a santificação, e a segunda delas é a gratidão. Porque através da santificação, nós temos comunhão com Deus, e aí Ele faz a vontade dEle na nossa vida, e através da gratidão, nós agradecemos a Deus por todas as coisas que Ele realiza na nossa vida, por tudo aquilo que Ele permite na nossa vida. E através da gratidão, nós temos um coração em paz. Amém? Na Bíblia nós vemos alguns indícios de como saber se nós estamos na vontade de Deus. Nós conhecemos aquele versículo que diz que a paz é um sinal, é um indício, é um alarme para saber se nós estamos na vontade de Deus, não é mesmo? Conhecemos o versículo. A paz de Deus que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações. Para sabermos, mas isso não é suficiente para sabermos se estamos na vontade de Deus. Porque às vezes estamos na vontade de Deus, mas não temos paz. Porque o inimigo ele vai atentar. Ele vai tentar roubar a nossa paz. Ou às vezes estamos sentindo paz, mas através da nossa consciência cauterizada, não estamos na vontade de Deus. Então, não é um indício seguro, totalmente seguro, a paz. Porque nós podemos estar sentindo uma falsa paz. Estou sentindo paz de fazer isso. Mas nós queremos tanto fazer aquilo, que nós mesmo produzimos uma certa paz. Ou então, eu não sei se eu devo fazer, nós não estamos sentindo paz, porque o inimigo coloca dúvida, nos tenta, e aí nós não estamos com a mente totalmente em paz, então concluímos. Isso não é a vontade de Deus. E às vezes é. Mas nós deixamos-nos enganar. Porque o próprio Salomão diz, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e corrupto e perverso. Quem o conhecerá? Então, queridos, eu tenho dois casos aqui na Bíblia,
que falam sobre como nós podemos conhecer a vontade de Deus. O primeiro deles, em Juízes, capítulo 6, vamos dar uma voltinha lá na Bíblia comigo, Juízes, capítulo 6, nós temos o caso de um homem chamado Gideão. Quem era Gideão? O menor da família mais pobre e da tribo que era a mais inexpressível em Israel. E Israel estava vivendo um período em que eles não tinham reis. Cada um fazia o que queria e muitas vezes pela nação, porque a nação se desviava, se afastava do Senhor, Deus enviava seus opressores e eles caíam na servidão de outros povos. Aí Deus levantava juízes, esses juízes conduziam novamente o povo a Deus e Deus libertava esse povo. Um desses juízes que Deus levantou foi chamado Gideão. Gideão, por ele ter um complexo de inferioridade, a princípio ele não acreditou que Deus estava o escolhendo para aquela missão. E na dúvida, o que ele fez? Ele pediu uma prova para Deus. Lembra que eu falei na semana passada que é importante fazermos provas com Deus? Pois bem, Gideão fez não uma prova, mas ele fez duas. Primeiro, ele propôs assim ao Senhor: Senhor, se és tu quem está me levantando como juiz desta nação, para libertar-nos da opressão dos midianitas, olha, proponho fazer uma prova. Eu vou colocar um novelo, um punhado de lã, em cima da grama do quintal. Ao amanhecer, se o novelo de lã estiver molhado e a grama ao redor do novelo estiver seca, eu entenderei que o Senhor realmente falou comigo e o Senhor me levantou como juiz em Israel. Feita a prova, aconteceu exatamente como Gideão pediu. O sereno da noite caiu, molhou a lã, mas a grama ao redor ficou seca. É algo incomum. Então ali estava uma prova que Deus estava falando com Gideão. Mas Gideão não estava totalmente satisfeito ainda. Falou: olha, Senhor, não se ires o Senhor se eu novamente fazer uma outra prova. Desta vez eu quero que aconteça o contrário. Eu vou colocar um punhado de lã, um novelo de lã em cima da grama, e dessa vez eu proponho que o novelo fique seco e a lã em volta, e a grama em volta totalmente molhada. Algo ainda mais difícil de acontecer. A grama ao redor do novelo molhado e o novelo seco. Mas foi exatamente isso que aconteceu ao amanhecer. Aí Gideão, ele concluiu que realmente Deus estava falando com ele e que era a vontade de Deus aquela missão para a vida dele. Era uma missão extremamente difícil, que exigiria de Gideão toda a entrega, renúncia e coragem. Por isso ele fez aquela prova. Então, quando o assunto é de suma importância, exige muito, é muito importante, é bom nós fazermos prova com Deus. Amém? Tem um outro caso na Bíblia, que está lá na primeiro ou segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas dos Reis, no capítulo de número 20, a partir do versículo 36. Aqui o episódio acontece com um rei de Judá, cujo nome era Josafá. E nos últimos relatos da vida de Josafá, consta o seguinte, a partir do versículo 35 do segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Diz assim: posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes.
Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Aqui está um exemplo de algo feito sem a vontade de Deus, sem o consentimento do Senhor. Será que toda a vontade de Deus está revelada na Bíblia? A palavra de Deus para nós? Sim ou não? Toda a vontade de Deus está revelada na Bíblia? Sim, podemos até dizer que sim. Toda a vontade geral, menos, é claro, aquelas vontades específicas. Com quem vou me casar? Qual a profissão que eu vou escolher? Onde eu devo morar? O que eu devo fazer hoje? Coisas específicas, nós teremos a resposta através da nossa comunhão com Deus, através desses meios que nós já falamos, mas a vontade geral de Deus já está revelada na sua palavra para nós, que é a santificação, a gratidão. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, está revelada uma vontade de Deus para nós, que é a respeito das sociedades que nós constituímos na vida. Se Deus não diz para você com quem você deve se casar, a Bíblia diz com quem você não deve se casar. E lá na primeira carta aos Coríntios 6, diz que você não deve se pôr em julgo desigual. Ou seja, se associar com alguém que não professe a mesma fé que você. Isso é julgo desigual. A Bíblia chama de julgo desigual porque julgo é aquela chamada canga que coloca em 2 bois para que eles puxem o arado. Se um boi for maior e outro menor, ou se um for mais forte e outro mais fraco, o arado não vai trabalhar direito na terra. Os 2 bois têm que andar em conjunto, em perfeita sintonia e ter o mesmo porte. Para isso eles precisam ter o mesmo porte. Então, por isso a Bíblia chama em julgo desigual quando nós constituímos uma associação, quando nós constituímos uma sociedade com alguém que não professa a mesma fé. Isso vale tanto para o casamento, como nas sociedades comerciais. Então, se a Bíblia não diz com quem você deve casar, com quem você deve se associar, ela diz com quem você não deve, tá? Então ela tem a vontade geral, olha, você não deve se associar com pessoas assim, você não deve proceder assim, você não deve fazer daquela forma. Lembra-se que o judeu, ele conta 613 mandamentos na palavra. É claro que muitos desses mandamentos, ordenanças, decretos, são criados pelo próprio homem. Tipo, quantos passos eu devo dar no sábado, no dia de descanso, quantos eu não devo dar? A Bíblia não fala isso, mas o homem foi criando essa série de normas. E aí o judeu diz que são 613. Desses 613 mandamentos, 365 são mandamentos e regras negativas, ou seja, aquelas regras que dizem que nós não devemos fazer. 365 porque uma para cada dia do ano. Sobram 248, que são os mandamentos positivos, ou seja, que você deve fazer, aquilo que você deve fazer, aquilo que a palavra diz que você deve fazer. Ok? Então veja bem, se na palavra vamos supor um exemplo, tá? Eu estou orando para saber a vontade de Deus num caso específico. Se a palavra de Deus diz que eu não devo fazer a escolha da forma como eu pretendo fazer, eu não devo insistir em pedir a Deus, em continuar pedindo a Deus que revele a sua vontade. Porque a palavra dele já está me revelando que não é por aquele caminho. Amém? E quando nós temos o desejo, a vontade de saber a vontade de Deus, Ele nos revela de várias formas. Eu sempre tive essa intimidade com Deus de saber a vontade dele me falar. E, além de usar profetas, Deus sempre falou e sempre fala muito comigo em sonhos. Eu lembro que quando eu estava no início da minha fé,
sempre orando, né? Para Deus fazer a vontade dele. Eu vivia muito ansioso na expectativa de encontrar outra metade, saber com quem eu ia casar. Eu ficava anos, 2 anos, 3 anos, sem me envolver com namoro, porque eu queria realmente fazer a vontade de Deus. Eu sabia que para Deus revelar a vontade dele e me dar o melhor, eu ia ter que estar na vontade dele, eu ia ter que esperar. Por isso que a Bíblia fala, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, para que Deus ouça o nosso clamor, para que Deus nos atenda, é preciso esperar com paciência. Mas eu lembro que algumas vezes eu não conseguia ter paciência e dava algum passo contrário à vontade de Deus. Foi numa dessas ocasiões que eu dei um passo sem ser a vontade de Deus. Eu assumi um compromisso com quem não era para mim assumir compromisso. Eu lembro muito bem que naquela noite eu tive um sonho. Eu estava andando por um caminho livre, tranquilo, seguro, quando de repente eu me vi enjaulado. É como se uma arapuca caísse em volta de mim, no meu caminho. Uma arapuca. Já viu aquelas arapucas que pega passarinho? Era de ferro, aço, me barrou totalmente o caminho. Acordei meio perturbado, falei, Senhor, já entendi. Caí num laço, né? Caí numa armadilha, caí numa arapuca. Me ajuda agora a desfazer esse laço, Senhor, me ajuda agora a desfazer esta arapuca. E realmente era uma arapuca, realmente era um laço. Mas por quê? Será que Deus vai revelar a vontade dele com qualquer pessoa? Ou Deus vai revelar a sua vontade para aqueles que assim desejam fazer a vontade dele? E por que é importante nós estarmos na vontade de Deus e fazermos a vontade dele? Porque quando nós estamos na vontade dele e fazendo a vontade dele, nós estamos seguros, protegidos. Tudo o que acontecer conosco vai contribuir para o nosso bem. Romanos 8, 28, porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Então, a vontade de Deus na nossa vida, ela nos traz paz, ela nos traz segurança e ela nos traz proteção. Não há lugar mais seguro do mundo para estar do que no centro da vontade de Deus. Já dizia a holandesa Corrie ten Boom. Não há lugar de maior segurança e proteção para a nossa vida, a não ser no centro da vontade de Deus. Pode o mundo cair ao nosso redor, mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos no lugar seguro. Amém? E aí vai acontecer na nossa vida, tudo que acontecer, olha, vai contribuir para o nosso bem, e o próprio Romanos capítulo 8, 28, vai dar aí as consequências disso. Vamos ver lá? Romanos 8 e 28. Olha só. Aí, ó, a partir daí no versículo 18, nos diz assim, porque considero que os nossos sofrimentos atuais nem podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. E mais, olha, no versículo 28, aliás, no versículo 31, diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores
por meio de Cristo que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, estar na vontade de Deus é sinônimo de que nós não teremos luta, de que nós não teremos perseguições, de que nós não teremos provações? Não. Mas é sinal de que em todas as coisas seremos ou somos mais do que vencedores. É sinal de que em tudo teremos a paz, em tudo teremos a proteção. Não sem provação, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele profetizou que seríamos perseguidos, seríamos odiados, que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. O próprio apóstolo Paulo, falando ao seu jovem discípulo Timóteo, ele diz que todos aqueles que desejam viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições, serão perseguidos. Então, estar no centro da vontade de Deus não nos isenta de provações, não nos isenta de perseguições, não nos isenta de lutas, não nos isenta de dissabores, mas garante para nós a paz, mesmo em meio a todas estas coisas. A paz mesmo em meio a todas estas lutas. A paz, a convicção, a segurança, mesmo em meio a todas essas lutas. Amém? Por isso que nós podemos dar graças a Deus quando nós estamos na vontade de Deus, com tudo aquilo que nos acontece.